Oi, gente, tô tentando fazer a leitura leitura da Maiara pelo Instagram e não tá dando certo. Vou tentar aqui. Combinado? Quem que vai ler pra mim? Quem que vai ler pra mim? Norte. Pensa. Oi, irmã. Tudo bem? Eu acho que aqui tá Tá, melhor, não tá? tá do mesmo jeito que tava lá, travando, mas tá bom. Tá um pouco melhor que lá. Você lê pra gente. Então a gente parou onde? Arautos da Eternidade, é isso? Não me lembro. Fizeram essa canal todo. Página 462. Gente, pra quem não sabe, a gente faz leitura de um curso similar ao livro. A gente tem um grupo de leitura, chama Leituras da Maiara. Já tem uns dias que a gente tá sem fazer, que a internet não tá ajudando. Vamos ver se hoje ajuda. Vamos com fé. Você lê, irmão? Tô achando aqui, peraí. O meu é 462 aqui, ó. Arautos Da eternidade. Da tá eternidade. bom, vou ler. Neste mundo, o Filho de Deus se aproxima o máximo possível de si mesmo em um relacionamento santo. Lá começa a achar a certeza que seu Parou no pai tem 6. Oiê. Deu Deu certo. certo? A gente parou no no 6. 6. A gente tá. Porque eu lembro que leu essa parte aqui mesmo, Arauto da Eternidade. É o templo do, Sei, É é o diz o quê? templo do 464. Espírito Santo, não é? O templo do Espírito Isso, Santo? irmã. É isso daí. Então vamos lá. Ah, então desculpa. Então, beleza, é Vai na isso. fé. Vai. O significado do Filho de Deus está unicamente em seu relacionamento com o seu Criador. Se esse significado se encontrasse em qualquer outro lugar, estaria baseado na contingência, mas não há nada mais. E esse relacionamento é totalmente amoroso e eterno. Entretanto, o Filho de Deus inventou um relacionamento não santo entre ele e seu Pai. O seu relacionamento real é um relacionamento de união perfeita e de continuidade ininterrupta. O relacionamento que ele construiu é parcial, autocentrado, partido em fragmentos e cheio de medo. O que foi criado pelo seu pai é totalmente auto-abrangente e auto-extensivo. O que foi feito por ele é totalmente autodestrutivo e autolimitador. Nada é melhor para mostrar o contraste do que a experiência de ambos, de um relacionamento santo e de um relacionamento não santo. O primeiro baseia-se no amar e descansa nele. No amor, descansa nele. Sereno e imperturbado. O corpo não interfere. Qualquer relacionamento no qual o corpo entra não se baseia no amor, mas na idolatria. O amor deseja ser conhecido,
completamente compreendido e compartilhado. Ele não tem segredos, nada que queira manter à parte e esconder. Ele caminha à luz do sol, de olhos abertos e em calma, com um sorriso de boas-vindas e uma sinceridade tão simples e tão óbvia que não pode ser interpretada equivocadamente. Mas ídolos não compartilham. Os ídolos aceitam, mas nunca dão em retoma. Eles podem ser amados, mas não podem amar. Os ídolos, não compreendem aquilo que lhes é oferecido e qualquer relacionamento no qual entre perdeu o seu significado. O amor por eles tornou o amor sem significado. Vivem em segredo, odeiam a luz do sol e ficam felizes na escuridão do corpo, onde podem esconder-se e manter escondidos os seus segredos junto com eles. E não tem relacionamento, pois ninguém mais é bem-vindo ali. Não sorriem para ninguém e não veem aqueles que sorriam para eles. O amor não tem templos escuros onde mistérios são mantidos na obscuridade e escondidos do sol. Ele não busca poder, mas relacionamentos. O corpo é a arma escolhida pelo ego para buscar poder através dos relacionamentos. E seus relacionamentos são necessários, não santos, pois os que são, ele nem sequer vê. Ele só os quer pelas ofertas, através das quais prosperam os seus ídolos. O resto ele simplesmente joga fora, pois tudo o que poderiam lhe oferecer é visto como sem valor. Sem lar, o ego busca tantos corpos quantos puder colecionar para neles colocar os seus ídolos, e assim estabelecê-los como templos para si mesmo. O templo do Espírito Santo não é um corpo, mas um relacionamento. O corpo é uma mancha isolada, feita de escuridão, uma câmara secreta e oculta, um ponto diminuto de mistério sem sentido, um involucro sem significado, cuidadosamente protegido, mas que nada esconde. Aqui o relacionamento não santo escapa à realidade e busca migalhas para manter-se vivo. Ele quer restaurar os seus irmãos para cá, mantendo-os aqui em sua própria idolatria. Aqui ele está a salvo, porque aqui o amor não pode entrar. O Espírito Santo não constrói os seus templos aonde o amor nunca pode estar. Iria ele, que vê a face de Cristo, escolher como seu lar o único lar em todo o universo onde ela não pode ser vista? Não pode fazer do corpo o templo do Espírito Santo, e ele nunca será a sede do amor. Ele é o lar do idólatra e da condenação do amor, pois aqui o amor se faz amedrontador e a esperança é abandonada. Mesmo os ídolos que são adorados aqui estão envoltos em mistério e mantidas à parte daqueles que os adoram. Este é o templo dedicado à negação dos relacionamentos e da reciprocidade. Aqui é o mistério da separação, percebido no temor e mantido na reverência. O que Deus não quer que seja, aqui é mantido a salvo de Deus. Mas o que não reconheces é que aquilo que tens medo do teu irmão e não queres ver, é o que faz com que Deus pareça amedrontador para ti e continue sendo um desconhecido. Os idólatras sempre terão medo do amor, pois nada os ameaça tão severamente quanto a aproximação do amor.
Deixa que o amor se aproxime deles e não vejas o corpo como o amor certamente fará. E recuarão no medo, sentido e fundamento, sentindo um fundamento aparentemente firme de seu templo. Começar a tremer e ruir, irmão. Tu tremes como eles. No entanto, o que temes não é senão o arauto da liberação. Esse lugar de escuridão não é a tua casa. O teu templo não está ameaçado. Lá não és mais um idólatra. O propósito do Espírito Santo está seguro no teu relacionamento e não no teu corpo. Tu escapastes do corpo. Onde estás, o corpo não pode entrar, pois o Espírito Santo lá estabelece o seu templo. Não há ordem alguma nos relacionamentos. São ou não são. O relacionamento não santo é um relacionamento, não é um relacionamento. Não. É um estado de isolamento que parece ser o que não é. Nada mais do que isso. No instante em que a ideia louca de fazer com que o teu relacionamento com Deus não fosse santo pareceu ser possível. Todos os teus relacionamentos tornaram-se sem significado. Nesse instante, não santo. Nasceu o tempo e os corpos foram feitos para abrigar essa ideia louca, dando-lhe a ilusão de realidade. E assim ela pareceu ter um lar que se manteve por um pequeno espaço de tempo e sumiu. Pois o que poderia abrigar essa ideia insana contra a realidade, a não ser por um instante? Os ídolos têm que desaparecer e não deixar nenhum vestígio de sua passagem. O instante... Oi? Pode ir. O instante não santo do seu poder aparente é frágil, como o floco de neve, mas não tem a sua beleza. É esse o substituto que tu queres para a bênção eterna do instante santo e sua beneficência sem limites? É a malevolência do relacionamento não santo, aparentemente tão poderosa, tão amargamente mal interpretada e tão investida de falsa atração. O que preferes no lugar do instante santo que te oferece paz e compreensão? Então deixe de lado o corpo e o transcende em quietude, erguendo-te para dar as boas-vindas ao que realmente queres. E do teu templo santo não olhes para trás para aquilo que te despertaste, pois nenhuma ilusão pode atrair a mente que a transcendeu e as deixou muito atrás. O relacionamento santo reflete o verdadeiro relacionamento que o Filho de Deus tem com o seu Pai na realidade. O Espírito Santo descansa dentro dele na certeza de que durará para sempre. Seu fundamento firme é eternamente mantido pela verdade e o amor brilha sobre ele com um sorriso gentil e a bênção eterna que oferece aos seus. Aqui um instante não santo é trocado alegremente pelo instante santo no qual o relacionamento é seguro. A reciprocidade é segura. Aqui, o caminho para o relacionamento verdadeiro está gentilmente aberto, através do qual tu e teu irmão caminham juntos, deixando o corpo para trás com gratidão e descansando nos braços eternos. Os braços do amor estão abertos para vos receber e vos dar paz para sempre. O corpo é o ídolo do ego, a crença no pecado que se fez carne e então se projetou para fora. Isso produz o que parece ser uma parede de carne em torno da mente, mantendo prisioneira em um ponto diminutivo do espaço e tempo.
devedora para com a morte, e tudo que lhe é dado é apenas um instante no qual suspirar, se lamentar e morrer em honra ao seu patrão. E esse instante não santo parece ser a vida. Um instante de desespero, uma diminuta ilha de areia seca, sem água, estabelecida de forma incerta, no esquecimento. Aqui o Filho de Deus para por um breve momento para oferecer. Tô perdido. Tá no 11. Está no 11, quase no final. A sua 467. devoção. Para oferecer a sua devoção aos ídolos da morte, e então seguir adiante. É aqui que ele está mais morto do que vivo. Entretanto, é também aqui que ele faz novamente a sua escolha entre a idolatria e o amor. Aqui lhe é dado, aqui lhe é dado escolher entre passar esse instante pagando tributos ao corpo ou permitir que lhe seja dada a liberdade em relação a isso. Aqui ele pode aceitar um instante santo que lhe é oferecido para substituir o não santo que escolheu anteriormente. E aqui ele pode aprender que relacionamento não são a sua salvação e não a sua perdição. Tu que estás aprendendo isso, podes ainda estar amedrontado, mas não estás imobilizado. O instante santo agora é de maior valor para ti do que o que parece ser a sua contraparte não santa, e aprendestes que realmente só queres um dos dois. Essa não é hora de tristeza, talvez confusão, mas dificilmente desânimo. Tens um relacionamento real e ele tem significado. Ele é como o teu relacionamento real com Deus, assim como coisas iguais se parecem entre si. A idolatria ficou para trás e não tem significado. Talvez ainda tens um pouco de medo do teu irmão. Talvez uma sombra do medo de Deus ainda permaneça contigo. No entanto, o que é isso para aqueles a quem foi dado um relacionamento verdadeiro além do corpo? É possível que quem seja por muito tempo detido sem olhar para a face de Cristo? E é possível que por muito tempo mantenha a memória do seu relacionamento com o Pai afastada de si mesmo e a lembrança do seu amor à parte da própria consciência? Cara, Thaisa, você leu certo? para o povo o que está acontecendo, porque tem gente perdida aqui entendendo nada. Gente, nós estamos o livro. A gente tem um grupo de leitura que chama Leituras da Maiara, que nós estamos lendo o livro Um Curso em Milagres. Nós estamos no capítulo 20, A Visão da Santidade, no número 6. Terminando de ler o Templo do Espírito Santo. É isso, né? Isso. Você quer falar alguma Não, vamos coisa? dar continuidade aqui. Tá. Thaisa, você lê o 7, por favor? Eu ainda estou um pouco rouca. A consistência entre meios e fim. Muito dissemos a respeito das discrepâncias entre meios e fim e de como eles têm que ser alinhados antes que o teu relacionamento santo possa te trazer só alegria. Mas nós dissemos também que o meio para cumprir a meta do Espírito Santo virá da mesma fonte da qual vem o seu propósito. Sendo tão simples e direto, esse curso nada tem em si que não seja consistente. As inconsistências aparentes ou aquelas partes que achas mais difíceis do que as outras são apenas indicações diárias onde os meios e o fim ainda são discrepantes. E isso produz grande desconforto. Isso não precisa ser assim. Esse curso não requer quase nada de ti.
É impossível imaginar outro que peça tão pouco ou que possa oferecer mais. O período de desconforto que se segue à mudança repentina do pecado para a santidade em um relacionamento pode estar agora quase no final. Na medida em que ainda o experimentas, está recusando-te a deixar os meios àquele que mudou o propósito. Reconheces que queres a meta. Não estás também disposto a aceitar os meios? Se não estás, vamos admitir que tu és inconsistente. Um propósito se atinge através de meios. E se queres um propósito, tens que estar disposto a querer também os meios. Como é possível uma pessoa ser sincera e dizer: quero isso acima de tudo. No entanto, não quero aprender os meios de conseguir isso. Para obter a meta, o Espírito Santo, de fato, pede pouco. Ele não pede mais para dar os meios também. Os meios são secundários em relação à meta. E quando hesitas, é porque o propósito te assusta, não os meios. Lembra-te disso, pois de outro modo cometerás o erro de acreditar que os meios são difíceis. No entanto, como pode ser difíceis se simplesmente te são dados? Eles garantem a meta e estão perfeitamente alinhados com ela. Antes de olharmos para eles um pouco mais de perto, lembra-te de que se pensas que os meios são impossíveis, a tua vontade de alcançar o propósito foi abalada. Pois se é possível alcançar uma meta, os meios para se fazer isso têm que ser igualmente possíveis. É impossível ver o teu irmão sem pecado e ainda assim olhar para ele como se fosse um corpo. Isso não é perfeitamente consistente com uma meta da santidade? Pois a santidade é apenas o resultado de se permitir que os efeitos do pecado sejam suspensos de forma que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido. Ver um corpo sem pecado é impossível, pois a santidade é positiva e o corpo é simplesmente neutro. Ele não é pecaminoso, mas também não é sem pecado. Como nada que é, o corpo não pode ser significativamente investido dos atributos de Cristo ou do ego. Qualquer um dos dois, inevitavelmente, seria um erro, pois ambos colocariam os atributos onde eles não podem estar, e ambos têm que ser desfeitos para os propósitos da verdade. O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que o relacionamento não santo pareça real. Um instante não santo é a hora dos corpos, mas aqui o propósito é o pecado. Ele não pode ser atingido a não ser em ilusões. E assim, a ilusão de um irmão, como se fosse um corpo, está bastante de acordo com o propósito da não santidade. Devido a essa consistência, o meio permanece sem ser questionado, enquanto o fim é valorizado. O que se vê se adapta ao que se deseja, pois a vista sempre é secundária ao desejo. E se vês o corpo, escolhestes o julgamento e não a visão, pois a visão, como os relacionamentos, não tem nenhuma ordem. Vês ou não vês? Aquele que vê o corpo de um irmão fez um julgamento sobre ele e não vê. Ele não o vê realmente como um pecador. Ele não o vê de jeito nenhum. Na escuridão do pecado, ele é invisível. Ele apenas pode ser imaginado na escuridão. E é aqui que as ilusões a seu respeito não se adaptam à sua realidade. Aqui, as ilusões e a realidade são mantidas separadas. Aqui, as ilusões nunca são trazidas à verdade e sempre são escondidas em relação a ela. E aqui na escuridão, a realidade do teu irmão é imaginada como um corpo, em relacionamentos não santos como os outros corpos, servindo a causa do pecado por um instante antes que ele morra. Há de fato uma diferença entre esse imaginar vão e a visão. A diferença não está neles mesmos, mas no seu propósito. Não são senão meios, cada um apropriado ao fim para o qual é empregado. Nenhum dos dois pode servir ao propósito do outro, pois cada um é a escolha de um propósito, empregado em seu nome. Cada um é sem significado, sem um fim para o qual foi destinado e nem tem qualquer valor como uma coisa separada, à parte da intenção. Os meios parecem reais porque a meta é valorizada e o julgamento não tem valor. Aonde? Tá no quê? Como é que é? Onde que tá? Eu tô lendo muito rápido, é no 7. Um pouquinho, meio um pouquinho mais devagar, mas tá bom. Não, Foi ser uma maritaca, tá bom, vou ler devagar.
8 Qual agora. o número que Tá tá? no 8. Não se pode olhar para o corpo a não ser através do julgamento. Ver o corpo é sinal de que te falta visão e de que negastes o meio que o Espírito Santo te oferece para servir o seu propósito. Como é possível, em um relacionamento santo, atingir seu propósito através dos meios do pecado? O julgamento, tu ensinaste a ti mesmo, a visão é aprendida com ele, que quer desfazer o teu ensinamento. A sua visão não pode ver o corpo, porque não pode olhar para o pecado. E assim, ela te conduz à realidade. O teu irmão santo não é em nenhuma ilusão e vê-lo a tua libertação. Tenta não vê-lo na escuridão, pois lá o que imaginas a seu respeito parecerá real. Fechastes os teus olhos para excluí-lo. Tal foi o teu propósito, e enquanto esse propósito parecer ter um significado, os meios para alcançá-lo serão avaliados como dignos de serem vistos, e assim tu não verás. A tua questão não deveria ser: como posso ver o meu irmão sem o corpo? Apenas pergunta: realmente desejo vê-lo sem pecado? E ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade que tu escaparás do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo, o meio é a visão. Pois aqueles que como lhe foi dada a visão que fosse possível ver. Tem o 8, né? O último. Tá. Quer que lê também? Lê. A visibilidade. A visão virá para ti, primeiramente, em vislumbres, A visão. mas eles serão suficientes para te mostrar o que é dado a ti, que vês o teu irmão sem pecado. A verdade te é restituída através do teu desejo, assim como foi perdida para ti através do teu desejo por uma outra coisa. E aquilo que nunca foi perdido não seria necessário se o julgamento não tivesse sido feito. Deseja agora que ele seja desfeito totalmente, e isso será feito para ti. Não queres conhecer a tua própria identidade? Não gostarias de trocar alegremente as tuas dúvidas pela certeza? Não tens vontade de ficar livre da miséria? O meio pelo qual o final feliz desse relacionamento teu também não vem de ti. Regozija-te naquilo que vem a ser teu se apenas pedires e não penses que precisas fazer nem os meios pecado. Tudo a impecabilidade do teu irmão te é dada em luz brilhante, para ser contemplada com a visão do Espírito Santo, e para que tu te regozijes nela junto com ele, pois a paz virá a todos os que pedem por ela, com desejo real e sinceridade de propósito. Propósito esse que é compartilhado com o Espírito Santo e uno com ele no que é a salvação. Assim sendo, que esteja disposto a ver o teu irmão sem pecado, para que Cristo possa se erguer diante da tua visão e te dar alegria. E não deposites nenhum valor no corpo do teu irmão, que não prende a ilusões do que ele é. Ele deseja ver a sua impecabilidade, assim como tu, e abençoa o Filho de Deus no teu relacionamento e não vejas nele o que tu fizeste dele. O Espírito Santo garante o que foi a vontade de Deus para ti e o que ele te deu será teu. Esse é o teu propósito agora. E a visão que o que faz teu está pronta para ser dada. Tens a visão que te capacita a não ver o corpo. E aos olhares para o teu irmão, verás um altar ao
Deus? Por que preferes olhar para a verdade? Como é possível que a máquina da destruição seja preferida e escolhida para substituir o lar santo que o Espírito Santo oferece, onde ele irá habitar contigo? O corpo é o sinal da fraqueza, da vulnerabilidade e da perda de poder. Pode tal Salvador ajudar-te? Na tua aflição e necessitando de ajuda, tu te voltarias para aquele que é impotente para ajudar? Aquilo que é lamentavelmente pequeno é a escolha perfeita para invocar em busca de força. O julgamento parecerá tornar fraco o teu Salvador. No entanto, és tu que necessita da sua força. Não há problema, não há evento, nem situação, não há perplexidade que a visão não solucione. Tudo é redimido quando contemplado com visão, pois esse não é o teu modo de ver e te traz consigo as amadas leis daquele a quem essa vista pertence. Tudo que é olhado com visão vai gentilmente para o lugar que ele é próprio, de acordo com as leis trazidas pelo seu modo de ver calmo e certo. O fim de todas as coisas para os quais ele olha é sempre seguro, pois irão cumprir o seu propósito, serão vistas em formas que não foram ajustadas e são perfeitamente adequadas à realização do propósito. A destrutibilidade torna-se benigna e o pecado se transforma em bênção sob o seu olhar gentil. O que podem os olhos do corpo perceber com o poder de corrigir? Os olhos do corpo se ajustam ao pecado, incapazes de deixar de vê-lo sob qualquer forma, e o veem em toda parte, em todas as coisas. Olha através dos olhos do corpo, e tudo diante de ti estará condenado. Tudo que poderia te salvar, tu nunca verás. O teu relacionamento santo, a fonte da tua salvação, será privado de significado e seu propósito mais santo ficará destituído do meio para sua realização. O julgamento não passa de um brinquedo, um capricho, um meio sem significado de jogar o jogo vão da morte em tua imaginação. Mas a visão corrige todas as coisas, trazendo-as gentilmente para o controle benigno das leis do céu. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o que inventastes? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmo são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitastes isto? E queres ver isso? Alucinações desaparecem quando são reconhecidas pelo que são. Essa é a cura e o remédio. Não acredite nelas e desaparecerão. E tudo o que precisas fazer é reconhecer que fostes tu que fizeste tudo isso. Uma vez que tiveres aceito esse simples fato e tomado a ti o poder que lhe destes, estás liberado em relação a elas. Uma coisa é certa, as alucinações servem a um propósito, e quando esse propósito já não se mantém, elas desaparecem. Portanto, a questão nunca é saber se tu as queres, mas sempre queres o propósito a qual elas servem? Esse mundo parece oferecer muitos propósitos, cada um diferente e com valores diferentes. No entanto, todos são o mesmo. Mais uma vez, não há nenhuma ordem, apenas uma aparente hierarquia de valores. São só dois propósitos são possíveis. E um é o pecado, e o outro, a santidade. Nada existe no meio, e aquele que escolhes determina o que vês. Pois o que vês é simplesmente como escolhes realizar a tua meta. As alucinações servem para realizar a meta da loucura. Elas são meios pelos quais o mundo exterior, projetado de dentro, se ajusta ao pecado e parece testemunhar a sua realidade. Ainda é verdade que nada existe do lado de fora. No entanto, em cima do nada são feitas todas as projeções, pois é a projeção que dá ao nada todo o significado que ele contém. O que não tem significado não pode ser percebido, e o significado sempre olha para dentro para achar a si mesmo, e depois olha para fora. Assim, todo significado que dás ao mundo exterior tem que refletir o que vistes internamente, ou melhor,
se vistes qualquer coisa ou apenas a julgaste desfavoravelmente. A visão é um meio pelo qual o Espírito Santo traduz os teus pesadelos em sonhos felizes. As tuas selvagens alucinações que te mostram todos os resultados amedrontadores do pecado que imaginas, em cenas calmas e tranquilizadoras pelas quais ele quer substituí-los. Essas visões e sons gentis são contemplados com felicidade e ouvidos com alegria. Eles são os seus substitutos para todas as cenas aterradoras e sons gritantes que o propósito do ego trouxe à tua consciência horrorizada. Eles se afastam do pecado, lembrando-te de que não é a realidade que te assusta e que os erros que cometestes podem ser corrigidos. Quando tiveres olhado para o que aparentava ser aterrador e tiveres visto tudo isso se transformar em paisagens de beleza e paz, quando tiveres olhado cenas de violência e morte e observado que mudaram e vieram a ser panoramas tranquilos de jardins sob céus abertos, com água clara, portadora da vida, correndo alegremente por eles em riachos dançantes que nunca se perdem. Quem precisará persuadir-te a aceitar a dádiva da visão? E depois da visão, há alguém que poderia recusar aquilo que necessariamente se segue? Pensa só por um instante, apenas nisso. Podes contemplar a santidade de que Deus te deu a seu filho. E nunca mais precisas pensar que há alguma outra coisa para veres. Lindo, né? Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Primeiro ponto, né? De que forma que nós olhamos para o outro. Porque muitas vezes nós pecamos pelo olhar, né? Do olhar vem os pensamentos, né? Todas as vezes que nós olhamos para o outro, nós olhamos com o desejo de possuí-lo, né? O desejo de se entregar, porque muitas vezes a gente acha que só o prazer carnal nos satisfaz, né? Muitas vezes a gente não consegue viver um relacionamento santo por ser insegura demais e não termos a certeza de quem somos, né? Porque quando a gente se ama, a gente se valoriza. Porque nós não somos objetos descartáveis, que usa e joga fora, e busca quando quer e faz o que quer. Não, nós não somos esses objetos. Nós somos um templo santo, né? A qual Deus nos criou para nos valorizarmos. Porque o que acontece? Todas as vezes que nós olharmos o outro com o olhar de possuí-lo, desejá-lo carnalmente, a gente nunca vai ter um olhar, um propósito de querer começar um relacionamento, namoro, noivado e casamento. Por quê? Porque a gente passa por um propósito. Aquilo que nós sonhamos e desejamos. Porém, quando às vezes a gente entra no relacionamento hoje, já não se entra no relacionamento para namorar, para noivar e para casar. Antigamente, quando se entrava no relacionamento, o homem tinha que chegar no pai da mulher para pedir ela em namoro. Hoje já não existe mais isso. Hoje já começa a namorar, já chega em casa, ó, tô namorando. Você entendeu? E muitas vezes o sexo já rolou há muito mais tempo do que se pensa, né? Antes de apresentar para o pai, aquilo já rolou no início que se conheceu, né? Por isso que, muitas vezes, nesse tempo de preparação, que é a quaresma, os 40 dias, é para nós revermos a nossa vida daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós precisamos ainda mudar para que a santidade entre. Santo não é aquele que erra, santo não é aquele que não peca, pelo contrário, mas é aquele que luta incessantemente para não errar e para não pecar, né? Mas muitas vezes o nosso olhar e os nossos pensamentos vão criando coisas inexistentes, porque é prazeroso. Quem vive isso é prazeroso. O homem e a mulher, quando ele entra para se satisfazer, por gostar, mas não por amar, né? Ele quer viver aquele momento, mas aquilo ali passa, aquilo ali esfria. Por quê? Porque aquilo que poderia se tornar belo e bonito e possuir lá
lá no casamento, depois que você, que o padre falou, fez as orações, até que a morte o separe, quando você entrega verdadeiramente, você fala agora, eu vou possuí-lo porque é meu. Não para ser feliz, mas para fazer ele feliz e ele me fazer feliz. E juntos sermos felizes em Deus. Essa é a busca de santidade, né? É olharmos, não criarmos ídolos, né? Porque senão a gente, o que acontece? A gente tá com uma pessoa do nosso lado, mas está olhando aquela outra pessoa que está passando, possuindo, desejando. Às vezes é isso que nós olhar nos leva. Mas quando nós somos sinceros conosco mesmo, pode passar o homem mais bonito, a mulher mais bonita. Eu não vou desejá-la, eu não vou desejar, porque eu vou apenas contemplar a beleza que Deus fez e agradecer, mas sem possuir, sem desejar. Porque o que acontece? Muitas vezes os relacionamentos hoje estão sendo fracassados, muitas vezes, hoje, dentro da própria comunicação, dos meios de comunicação. Hoje, a mulher muitas vezes não se valoriza por não aceitar o seu corpo, porque para se valorizar, o corpo tem que ser perfeito. Não, Deus te criou perfeita. Mas, porém, com as nossas atitudes, nós nos tornamos imperfeitos. Porque nós erramos todos os dias. Por querer acertar, né? Por isso nós erramos. Mas tem uma diferença. Tem muita gente que erra e não reconhece os seus erros. Por isso, muitas vezes, que não vive o propósito. Por não reconhecer que também peca, que também tem erros, que também tem limitações. Por isso que muitas vezes a gente não dá continuidade naquilo que Deus já nos falou. Porque se é propósito dele, ele vai cumprir. Mas é no momento certo e não na hora que nós queremos. Às vezes, tudo tira a nossa paz. Tudo tira a nossa alegria. Se Jesus fez a vontade do Pai, que foi para anunciar, levar a boa nova, levar essa alegria, levar curas, prodígios e milagres, mas ele experimentou o quê? A rejeição. Ele experimentou o quê? A humilhação. Ele experimentou o quê? Dependente de relacionamento, igual você está falando de relacionamento homem-mulher, na minha visão, o que eu vejo é você acreditar mesmo que você tem um relacionamento santo com Deus, que você tem um Deus que te ama. Acho que, eu acho que esse é o relacionamento primordial que a gente tem que acreditar, que a gente é amado E essa por parte ele, que eu vou entrar né, agora. Independente dos relacionamentos humanos. O primeiro relacionamento que a gente tem que ter, a gente tem que estar alinhado com Deus, Exatamente. né? Independente dos relacionamentos humanos. Então, eu acho que o primordial, no meu entendimento, é que a gente tem que saber que a gente é filho de Deus, que a gente também, né, que tá tudo certo, né? Sabe que a gente tem alguém que ama a gente, que a gente ama, e é você ficar naquele propósito ali, né? É isso que nós vamos vivenciar agora, você entendeu? Esse amor por quem Jesus fez a vontade. Ele foi julgado, ele foi condenado, mas o seu amor foi muito maior. Foi o que? Devolver no nosso coração o lugar que é dele, né? Porque ele nos ama, em primeiro lugar. Deus nos ama e vai nos amar até o último momento, porque somos filhos escolhidos e prediletos. Por isso nós estamos aqui, por sermos amados, escolhidos a dedos. Para quê? Fazer com que o meu relacionamento se torne um relacionamento com Deus, a minha vivência diária com Deus. Por isso que nós vamos entrar agora em Jerusalém. Vamos passar todo esse sofrimento, que é a vida que nós colocamos para estar o quê? Na ressurreição e ressuscitar com Cristo. Para dizer para nós mesmos, o Senhor me ama como sou, da forma que sou, porque sou eleita, sou escolhida. E nada vai tirar a minha paz, porque todas as vezes que eu caí, Deus sempre vai estender as mãos para me levantar.
Não porque sou falha, mas porque sou muito amada e desejada por Ele. Amém. Amém. Aqui o pessoal, JS Festas e Locações, no Instagram, falou assim: em todos os relacionamentos, não só no relacionamento em casal, o olhar do afeto para o irmão, sem julgamento, sem maldade. Ô, Mayara, sabe o que eu tava Né? pensando? Porque assim, quando a gente tá, tipo, blindado, fechado assim com Deus, a gente não tem mais aquele olhar de julgamento sobre as pessoas, tipo, que a gente tinha como pecador. Todos nós somos pecadores, mas quando a gente está fechado com Deus, blindado por Ele, a gente começa a diminuir isso. Então, acho que primeiramente, a gente, igual a irmã falou, a gente tem que estar em um relacionamento com Deus, blindado, seguro, para aí a gente começar a ter os relacionamentos, porque aí Deus já vai estar na nossa cabeça, a gente vai estar no templo do Espírito Santo para dar continuidade em um relacionamento com uma pessoa. Eu penso assim, sabe? Antes de tudo, a gente está em um relacionamento com Deus, porque Ele vai nos guiando para os melhores caminhos, sabe? Para adentrar em outro relacionamento. É. Também acho. A Agatha tá falando, a gente está entrando na Semana Santa. Acho que esse capítulo vem nos lembrar do nosso relacionamento com Deus. Não conseguimos enfrentar os meios de forma resiliente sem Jesus ao nosso lado. Nada é fácil, mas com Deus com Sim, certeza é mais mais leve. suave, né? É essa paz que nós vamos experimentar agora, né? Entrando agora em toda a narrativa de hoje, né? Que começamos com o Domingo de Ramos, que a gente fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Para mostrar para o povo que realmente Ele é o Filho de Deus. Para mostrar que Ele nos dá a salvação, que Ele está conosco a todo momento. Mesmo que nos julgue, mesmo que nos condene, assim como Jesus foi condenado, foi julgado, mas em nenhum momento ele se entregou. Pelo contrário, ele sabia porque viestes para fazer a vontade do Pai, que é o quê? Será amor, será alegria. Verdade. O nosso corpo, o Instagram do JS Festas, eu vou falar agora, irmã, e vou ler aqui os comentários que o pessoal manda nas perguntas, sabe? Para vocês, que eu achei interessante aqui. Ó. O nosso corpo abriga a mente em volta da massa, fazendo com que o ego seja uma arma. Através do relacionamento santo, temos a visão clara que o Senhor tem para nós. Sim. A Malu que falou, esse capítulo fala muito do qual o propósito nos une mais ainda com Que é Deus. a nossa meta de estar com ele sempre. Eu vou liberar os comentários aqui também, para quem quiser falar. Sabe o que eu tava O que achando mais, legal? Porque gente? falou muito nesse capítulo sobre o propósito. Às vezes a gente quer tanto um propósito que a gente esquece dos meios. Então a gente não passa pelos meios. Eu falo por mim. Exatamente. A gente A gente atropela quer as coisas. É meios, né? danado pra fazer isso. Eu falo por mim, igual eu tô numa parte da minha vida que eu quero uma coisa. Tô buscando isso. Mas muitas vezes eu esqueço que é um processo. E que muitas vezes, às vezes, não dá certo. Não é porque, nossa, vai desmoronar meu mundo e tal. A gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso, para viver o propósito. Então, isso é os meios. Então, deve colocar o boi na frente das carroças. Tem que, né, aprender a viver com o processo, que é difícil. Eu sempre falo aqui, né? Toda vez que eu leio esse livro, eu falo, ai, tá apertando. Tá Ai, tá mesmo. apertando. Porque dá os meios, o caminho, né? O curso de milagres ele faz um caminho para você. Ele é um livro que ele te ajuda, né, a encontrar os meios para você estar mais conectado com a luz ali, com Deus, né? E esses meios, cada vez que ele fala, ai, tá apertando, porque assim não adianta você querer o propósito e não viver no, né, de Exatamente. acordo ali, né? Disciplina, né? Uma disciplina com Deus, disciplina, né? Você ter né? Não é Um negócio falou, os fácil, mas a gente pode processos, né? fazer, né? Você quer inglês, você quer falar inglês sem Mas fazer você as não quer assistir? aulas. É tipo isso. Você quer Verdade, dirigir, não mas não quer procura fazer os as meios. aulas. Você
Você quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Pelo menos joga na Mega Sena, então, né? Exatamente. Já é um Tem meio. tem até uma historinha sobre isso, né? Mas eu tô falando disso. Tipo, você tá querendo uma coisa e você tem que passar pelo processo, né? Você tem que ter o meio. E acho que o livro é incrível porque conecta a gente e conecta várias pessoas pra gente juntos, a gente encontrar os meios pra gente estar ali, né? Juntinho na luz. Então, não é fácil, não. Mas também não é difícil. Igual, igual a irmã. A irmã já tem um propósito bem coligado, já tá toda conectada. E mesmo assim, deve ter Todos os as suas dias. dificuldades, né, irmã? Porque a gente também Todos não os deixa de dias, ter né? os desejos, as vontades, né? Mas nós lutamos por isso. Mas quando nós estamos o quê? Conectados em Deus. A gente não perde o caminho, não perde o propósito. Amém. Que a gente fique aqui sempre conectadinho com Deus, que a gente usa Cara, essas o lives pra livro gente Mas poder foi se um conectar propósito. é Ele mais. isso que uniu várias acontece pessoas. conosco. Mas é isso que eu falo agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes, por ser algo tão desconhecido, como vai falar aqui, por muitas vezes a gente não conhecer totalmente quem é Deus, às vezes a gente julga por certas realidades, condenando Deus. Pelo contrário, Deus nos dá o melhor, Ele não dá o pior. Ele dá as provas, porque Ele sabe que nós somos capacitados para passar, que são esses meios. Porque se não for esses meios, não tem como nós chegarmos lá na frente. Porque, olha para você ver, se tudo fosse mar de rosas, nós não buscaríamos a Deus. Porque a gente não seria tão ingrato, a gente não teria nada para agradecer. Todas as dificuldades são Verdade. meios que nos levam a nos conectarmos com Deus. Mas a gente não precisa esperar isso para entrar na dificuldade. A gente tem que buscar Ele incessantemente todos os dias da nossa vida, ao acordar. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Ao terminar, obrigado, Senhor. Mais uma etapa concluída. Perdão se nesses 20 horas eu errei, eu pequei. Mas eu pude dar o meu melhor e sei que amanhã será melhor. Será um outro dia para recomeçar contigo. Lindo. Então é isso, né? Acho que hoje é Domingo. domingo, né, gente? Hoje é domingo. Domingo de Uhum. Ramos. E você vai ver, você vai estar aqui em Amanhã Mococa nós na vamos. quinta-feira santa. Não vou poder ir. E na sexta-feira santa vai estar em Caldas É, Novas. Tudo santo. Eu vou estar rezando, porque é quinta-feira santa. Não, tá rezando, mas vou fazer o show. Não, mas você não tem culpa. Você não tem Vou culpa rezar por e falar, isso, ô, né? irmão. Não, elas não têm culpa. não vai levar. Tá levando. Aqui, ó, graças a Deus, a gente já tá conectadinho pra fazer um showzão agora, né? Pra galera. As meninas já estão lá. Estamos já A na Elissa, a conexão. Ingrid, a Jana. Ah, lá Eu falo assim elas que cada representam. olhar seu para o céu é a sua conexão com o seu público, porque é ali onde você pode remeter a luz do Espírito Santo e levar a paz em seu coração àqueles que mais precisam. Mesmo muitas vezes seu coração está deslacerado, mas o amor que existe dentro de você, que vem de Deus, se torna tão maior que é um amor que o povo deseja ver cada vez mais, porque é a sua entrega. É essa entrega que nós temos que ter todos os dias ao olharmos para o céu e entendermos. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Amém. Tá acabando. E, gente, o 21 Tá tá acabando. grande, viu? Tá acabando. Eu tô aqui. Meu Deus do céu. É capítulo. Vamos ver se a gente galera. Mas foi lindo esse capítulo, amei. Eita, Amei também. é bem grandinho. Incrível pra mim. 21 é grande. Mas ele acabou muito bonito, Sim. né? Ele fala que quando tiveres orado para que a paz estava
terror e tiveres visto tudo isso se transformar em paisagem de beleza e paz, quando tiveres olhado violência e morte, observado que mudaram e vieram a ser panoramas tranquilos de jardins, sob céus abertos, com a água clara, portadora da vida, correndo alegremente por eles em riachos dançantes que nunca se perdem. Quem precisará persuadir-te e aceitar a tarde da visão. E depois da visão, há alguém que poderia recusar aquilo que necessariamente se segue? Pense só por um instante apenas nisso. Podes contemplar a santidade que Deus deu a seu filho e nunca mais precisas pensar que há alguma outra coisa para veres. Podes contemplar a santidade que Deus deu ao seu filho e nunca mais precisar pensar que há alguma coisa para veres. Tem mais nada para ver, só a santidade. Contempla a santidade que Deus deu. É só nós E o resto pegarmos a história de Santo Agostinho. Santa Mônica rezou 30 anos. Quem é Santo Agostinho hoje? Bispo e doutor da igreja. Amém. Então tá bom, gente. Muito obrigada a todo mundo. Esse é o livro que a gente está lendo, o curso em Milagres. Depois sigam aí o Instagram Leituras da Maiara. Siga a irmã Elisa, a Thaís. Vamos seguir as meninas. E junto nós vamos fazendo esse grupo. Cresce cada dia mais. E organizando. Vamos evoluindo, né? Depois daquele... A hora que nós passarmos para aqueles outros lá, suspense. Tá bom, gente. Vou me organizar aqui, que vou pro show, que hoje nós temos Juazeiro. Um beijo. Deus te abençoe. Agora vamos lá. Deus te Obrigada. abençoe nesse show de hoje. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, meninas.